Assim como o pensamento voltado para um apetitoso jantar estimula as secreções do aparelho digestivo, o pensamento voltado para o plano espiritual aciona a glândula pineal, por ser o órgão que comanda a atividade dos centros receptores das ondas rarefeitas das vibrações do plano espiritual. O espírito interessado em desfazer as barreiras mais densas do plano físico comanda automaticamente esse órgão, o qual entra em funcionamento lançando sobre os nervos uma substância de composição rarefeita que os hipersensibiliza e acumulando-se sobre os plexos transmite seus chakras, despertando-lhes maior sensibilidade. Como modernos radares, estes captam da esfera espiritual circundante os sinais mais ou menos nítidos, de acordo com a sua capacidade própria. Com o aperfeiçoamento da aparelhagem moderna, chegarão os homens, em época oportuna, a identificar na circulação sanguínea os elementos formadores da secreção desta glândula e então, já perfeitamente ajustados aos sentimentos nobres da vida, poderão possuir o controle sobre ela. Serão gigantes do conhecimento superior, grau que só lhes será permitido atingir num estágio elevado de evolução moral. A interligação estabelecida entre os plexos e os chakras, através das irradiações da secreção pineal, permite a chegada ao cérebro das impressões, através dos nervos hipersensibilizados. A sensibilidade generalizada do espírito tem origem no fato de não precisar canalizar vibrações densas ao órgão capaz de registrá-las, como sucede aos sentidos físicos. As impressões do meio espiritual são recebidas em conjunto pelos chakras ativados pela ação do pensamento, que age sobre a glândula pineal. As visões muito lúcidas de quem se encontra distraído, nas quais não se poderia atribuir a ação do pensamento estímulo aos centros espirituais, são devidas a dois fatores, ou a presença de uma entidade afim produz um reflexo espontâneo de hipersensibilização, através do ativamento da glândula pineal, ou a entidade se utiliza de seus conhecimentos e ativa, pela ação de seu próprio pensamento, os centros receptores dos que deseja influenciar para a captação de suas mensagens. Orientações aos médiuns. Dúvidas no trabalho mediúnico. Capítulo 8. Pergunta: que sucederá aos médiuns que duvidam de seu próprio trabalho? Ramatiz: os médiuns que duvidam sempre da própria inspiração, trabalhando num clima de incredulidade, menosprezam a proteção de que são alvo e tornam-se indignos dela. Os amigos espirituais que procuram envolvê-los em sugestões positivas de confiança, veem-se forçados a entregá-los a experiências fortes, a fim de valorizarem o amparo de que eram alvo. Tem que chorar na solidão a que se relegam quando se deixam envolver por sugestões negativas em relação ao trabalho. Por suas próprias disposições de descrença negam-se o direito puro e simples de desfrutar o amparo concedido pelo Senhor, com vista ao trabalho e à evolução. É certo que o assédio das sombras se faz intenso onde quer que se acenda uma pequena luz, mas ela só se apagará se o trabalhador do bem negar-se a defendê-la com o próprio desvelo e amor. Por uma questão de comodismo, muitas vezes preferem os médiuns furtar-se ao cumprimento de um dever de trabalho, encontrando sempre no plano astral quem lhes incentive a insensatez. Aos poucos veem-se enredados, de tal forma, que toda a paz lhes foge e ficam impossibilitados de prosseguir sob peso de tal situação. Nada mais nos resta então do que permitir uma experiência dura que os desperte para a necessidade de reação, e, por mais doloroso que lhes seja o aprendizado, agradecerão ao Senhor quando conseguirem compreender o erro em que laboram. Pergunta: poderá esta dúvida ser levada à conta de humildade? Ramatiz F. Absolutamente impossível. Deve ser considerada como uma rebeldia diante da necessidade de unir-se à vontade do Eterno que os chama ao serviço. Os médiuns recebem, geralmente, provas de caráter subjetivo ou objetivo, que não permitem dúvidas quanto à necessidade de trabalhar. São estimulados e amparados, porém, quando se trata de dar apoio incondicional à obra da espiritualidade recuam atemorizados,
afirmando não possuírem qualificações suficientes para o testemunho árduo. Dentro de uma análise reta, poderão identificar a origem de tais atitudes. Verão que elas se baseiam na inércia espiritual que os convida a permanecer como antes, distraídos das responsabilidades maiores. Nem mesmo os que se mostram iluminados por um ideal sublime de espiritualidade escapam a esse ardil do subconsciente, que encontra nas forças negativas aprovação incondicional. É quando temos que esperar que venha do próprio espírito do médium a decisão firme de trabalhar ou capitulação diante da reação ao progresso. Os médiums humildes esquecem-se de si mesmos e sentem a confiança que lhes inspiram os prepostos do Senhor. Pergunta: que aconselhais àqueles que se sentem subjugados pelo próprio sentimento de dúvida, a fim de se libertarem, produzindo sem maiores tropeços? Ramatiz: há necessidade de uma transformação radical feita geralmente através do choque emocional causado pela própria invigilância. E mantam-se as baixas correntes vibratórias por duvidarem do apoio das mais altas e sofrem as consequências do convívio espiritual que alimentam. Sofrem, quando podiam usufruir as delícias do trabalho harmonioso em união com o Senhor. Se desejarem, poderão ainda libertar-se, modificando a atitude mental. Para isso aconselharíamos uma transformação radical, baseada na aquisição voluntária e consciente de uma fé inabalável. Essa modificação obedece ao seguinte esquema. A transformação espiritual é uma transformação de cúpula, no elemento primordial, na essência divina do ser. Traduz-se por uma renovação íntima que revela enfim ao indivíduo a consciência do seu ser em ligação com Deus. Significa a união com o pensamento divino, força irradiante do universo. É a adoção da atitude vertical de quem sentiu o eixo da alma irresistivelmente atraído à posição correta. Por uma imposição férrea do próprio pensamento deverá sentir-se como filho herdeiro de Deus e de sua força propulsora e criadora, elo ativo e resistente da corrente do amor. A eles diremos: desejais a felicidade da paz interior? Uni-vos ao pensamento divino. E a única fonte que não falha nem se extingue. Se as vossas crenças são por vós respeitadas e seguidas com amor, congratulamo-nos convosco, pois estais no caminho. Mas não vos iludais, pois elas não poderão proporcionar-vos paz se não houver entre vossa essência espiritual e a força que rege o universo um pacto de assistência recíproca. É preciso que haja reciprocidade. Em que consiste ela? É a deliberação de avançar e tomar posse do que nos pertence na obra divina. Não basta que tudo viva a aclamar nossa capacidade de trazer harmonia em nós. Não basta sabermos que, por um efeito lógico, se fomos criados para a luz, a ela chegaremos um dia. É preciso que tomemos posse da parcela de dons já conquistados e os exercitemos vivamente a bem da criação. B. Transformação mental. Sob influxo de uma fé renovada, a mente atinge horizontes mais largos e há uma ampliação da capacidade de compreender a vida. Já não se dá valor às pequeninas coisas, pois, ligados ao pensamento divino, somos o reflexo da orientação mais alta da vida. Cada fato adquire sua proporção adequada e o espírito entrosa-se harmoniosamente no conjunto, através da percepção mental evoluída. Compreende seu verdadeiro papel na existência e só caminhos verdadeiros o atraem. Daí decorre a terceira transformação. C. Transformação moral. Expressa-se através da exemplificação segura que a nova orientação espiritual imprime aos atos de quem se aproximou do pensamento divino, como decorrência natural de uma remodelação interior. Exprime-se através dos impulsos de ordem elevada que revelam o nível de espiritualidade de quem entreviu uma centelha de luz. Nessa fase a alma vibra espontaneamente no amor ao semelhante, sem necessidade de regras impostas com rigidez. O contato da luz clareou seu íntimo. D. Transformação física. Envolto em vibrações harmoniosas,
todo o organismo se beneficia e aos poucos se reajusta nos pontos que apresentavam algum afastamento do equilíbrio da saúde. A falta de saúde é a consequência remota de um desajuste espiritual. Costuma-se curar o corpo como meio de obter paz, porém, afirmamos que se procure a paz com Deus e o equilíbrio orgânico se fará. Que se haja sobre a origem a consequência desaparecerá. Se assim não fizerdes, estareis lançando mão de paliativos. Em especial, este conselho se ajusta aos médiuns que, possuindo um estado de sensibilidade altamente desenvolvido, podem sentir poderosamente os efeitos vibratórios do ambiente de si mesmos. Paz e amor. Ramatiz. Atitude defensiva cristã, capítulo 9. Afirmações. Dentro do mais puro desejo de harmonizarão com a vida, comprometo-me diante de mim mesmo a não me deixar soterrar pela incompreensão alheia. Aceito com o coração aberto a impossibilidade de meus irmãos se ajustarem ao meu modo particular de sentir e viver. Somos como flores cujas pétalas, de constituição diferente, não podem apresentar o mesmo colorido. Devo zelar pela integridade de meus sentimentos, pelo meu equilíbrio espiritual, imunizando-me contra a impossibilidade temporária de conquistar os outros para minha forma de sentir e pensar. Deus é a testemunha do meu desejo sincero de espalhar o bem à minha volta e me auxiliar a conformar-me quando não puder ver esse bem estendido a todos. Entretanto, há um pequeno detalhe de importância capital: não me deixar envolver pelas vibrações negativas endereçadas pelas mentes perturbadas, a quem se constitui como baluarte das verdades que gostariam de empanar. Para que o bem não se evidencie, procuram conturbar seus seguidores, tentando envolvê-los nos enganos em que labutam, e uma luta surda se estabelece, na qual nenhum meio será desprezado. Essa luta é o tributo pago pelo ser que recebe o bem como hóspede querido de sua alma. Fiel a ele, ver-se-á em breve insulado, assediado, mesmo por aqueles que se julgam paladinos da verdade, mas que ainda não lhe podem alcançar todas as facetas. Ouço em meu interior o eco das vibrações superiores que me dizem: não desanimes. Coloca teu ideal de bem servir como um farol à tua frente e segue na direção apontada. Mesmo quando as correntes oceânicas afastam a embarcação de sua rota, ela alcança porto seguro se procura, seguidamente, corrigir o leme pela luz que brilha à sua frente. Pergunta: como defender-nos do envolvimento negativo dos que procuram lançar no descrédito a nós e as tarefas que executamos? Bastará simplesmente desejar-lhes o bem. Ramatiz: quem ama a verdade possui o material para forjar a espada que o defenderá dos golpes agressivos do mal, porém não poderá permanecer inerte, dando oportunidade aos seus inimigos para zombarem de sua passividade, tomando-a conta de covardia. Jesus permitiu que o sacrificassem, porque sentiu que a mensagem por ele trazida devia ser selada com o sacrifício supremo, para o qual se encontrava capacitado, porém, jamais se negou ao dever de enfrentar seus adversários com as armas da razão, da verdade e da fé. Demonstrou-se em franca oposição aos que deturpavam o sentido verdadeiro da vida, embora conservasse a mais santa benevolência para com suas fraquezas. É condição indispensável ao discípulo fiel permanecer junto aos pontos de vista da verdade alcançada, embora não ataque nem prejudique quem não deseja estar a seu lado. Num mundo em que o mal toma atitude de agressor empavonado e irreverente, se não houver da parte dos seguidores do bem uma atitude firme de defensiva, em breve estarão incapacitados para exercer seus mandatos. O discípulo sincero nunca deve recuar por receio, mas somente por convicção. Para demonstrar a força do bem, muitas vezes é necessário aprender a não recuar, embora sempre que oportuno se deva dar a prova de capacidade de renúncia produtiva. O batalhador do bem deve ser maleável diante dos objetivos altos da vida e nunca subordinar-se aos interesses imediatos, seus ou de outrem. Deve testemunhar humildade e renúncia sempre que elas forem úteis à elevação espiritual própria ou alheia,
mas jamais incinerar prodigamente suas energias em atendimento a exigências descabidas, numa falsa noção de fraternidade. Em caso contrário, estaria agindo como quem seguisse por um caminho coalhado de malfeitores, sem levar consigo as armas que pudessem estancar-lhes os atos agressivos, oferecendo-se num holocausto desprovido de sentido construtivo. Existe diferença entre renunciar a defender-se com plena consciência de seus direitos, numa compreensão sublimada do dever espiritual, e entregar-se inerte à ação destrutiva do erro, que procura confundir os seguidores do bem. A atitude passiva de nação denuncia incapacidade para afastar o estorvo e não revela a grandeza de alma. É prejudicial tanto a quem a sofre como a quem a provoca. Quem sofre o assédio do mal deve colocar-se frente a frente com ele por as ideias claras do bem a serviço do restabelecimento da verdade, embora possa depois, por um sentimento de amor, convicto da verdadeira compreensão, renunciar a torná-la pública. Nunca, porém, deixar de esclarecer intimamente as situações dúbias, no limite máximo de sua capacidade intuitiva e intelectiva. O discípulo que renuncia a discernir não age caridosamente nem consigo nem com o semelhante. A caridade não prescinde do discernimento claro, por mais amargo que ele seja. Ao contrário, esse discernimento, muitas vezes doloroso, é o que possibilita o auxílio eficiente. Não temamos identificar as chagas morais de nossos irmãos. Ao contrário, vigilantes, procuremos alertar-nos contra elas, para que lhes seja útil o nosso modo cristão de sentir e pensar. Pergunta: por que sentimos aversão a examinar situações negativas, preferindo ignorá-las mesmo com o prejuízo próprio? Estaremos errados ao volver para o outro lado o olhar quando esbarramos com a insensibilidade alheia. Ramatiz: é um reflexo de autodefesa mal compreendida. O discípulo que se afeiçoa ao bem recua ante a visão do erro, que o molesta, cedendo terreno a ele, que em breve tentará coá-lo. É uma atitude ditada pela sensibilidade, como se a flor ao ser tocada se fechasse, impedindo a saída do aroma que existe entre suas pétalas. O desejo de furtar-se ao contato com a rudeza do semelhante não é digno de quem já entrevê as verdades eternas. Lembrando-se de que no passado já vibrou de forma idêntica, conseguirá perdoar e compreender melhor, desejando o esclarecimento de seu irmão e procurando não contribuir, nem mesmo pela omissão, para que permaneça no erro. Pergunta: finalmente, desejaríamos obter informações práticas sobre a conduta do discípulo que anseia por evoluir, ajustando-se ao amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, diante das divergências com os semelhantes. Ramatiz: em primeiro lugar, precisa desenvolver ao máximo a capacidade de discernir, lembrando-se de que amar a Deus é amar ao seu atributo máximo de justiça entre os homens, na certeza de que, diante dele, todos somos igualmente amados. Em consequência, concluiremos perante as situações difíceis, qual o dever que nos cabe para sermos fiéis ao nosso Criador e qual o dever alheio diante dessa justiça divina para que os fatos fiquem claramente esboçados diante de nós. Cumprida a nossa parte, caberá aos nossos irmãos cuidarem das suas, diante das quais nenhuma responsabilidade nos toca. Entretanto, com a alma liberta dos compromissos individuais perante a lei, entrará em cena o terceiro elemento, que é decisivo na solução adequada de todas as situações: o amor, com o qual atenderemos e perdoaremos a dificuldade de nossos semelhantes em se pôr em dia com o dever que lhes cabe, dando-lhes toda assistência e, se possível, renunciando às nossas vantagens em seu benefício. É importante notar que nunca devemos renunciar a essas vantagens sem antes termos discernido se realmente nos pertencem, porque estaríamos colaborando para um equívoco íntimo que não beneficiaria nem a nós nem aos nossos irmãos. Seria prova de incapacidade para arguirmos o sentido verdadeiro da situação, não representaria bondade sim fraqueza e incapacidade.
A generosidade verdadeira não está em negar-se a reconhecer com quem está a razão, fugindo ao dever de intimamente fazer justiça. Está sim, em fazê-lo e ter capacidade para beneficiar o semelhante, seja ele ou não capaz de se manter fiel ao próprio dever. Os sentimentos negativos emersos de um passado culposo tentam afirmar-vos incapazes de compreender a justiça divina em todas as situações que viveis, porém não vos deveis intimidar se já trazeis no coração a luz da verdade. Seguides temerosos, clareando os caminhos com a lanterna da boa vontade, na qual procurais alimentar a chama do bem que amais. Ramatiz. Capítulo 10. A orientação da mente e o progresso espiritual. Cada criatura é como uma bateria que se carrega em fluxo das correntes mentais e vive de acordo com a orientação que dá ao pensamento. Se abdica de lutar num sentido de orientação própria, encontra-se envolvida pelas forças magnéticas circundantes. Isto sucede aos homens, comumente, sem que eles se apercebam e dizem, hoje estou bem ou, hoje estou mal, sem compreender a extensão da afirmação que fazem. Existe uma causa magnética em tudo o que sentimos. Quando as criaturas apuram a sensibilidade passando a registrar intensamente as vibrações mentais dos semelhantes, é necessária uma vigilância maior em torno de si mesmas. Esta capacidade de percepção é como um radar captando à distância as emissões do pensamento, impregnando-se da cor, do odor e enfim de todas as propriedades que lhe são peculiares. Para que a mente sensível se equilibre, tem que possuir a consciência do tipo de vibração que lhe compete conservar pela ação da própria vontade dirigida. Precisa estabelecer consigo mesmo um pacto de autodefesa em que se responsabiliza conscientemente pela conquista espiritual alcançada. Um ser evoluído espiritualmente a ponto de conseguir utilizar a força do pensamento na produção de fenômenos, revela uma sensibilidade tal, que tem o dever de saber orientá-la no sentido positivo, como conquista sagrada que representa. A mente do sensitivo é como uma chapa fotográfica virgem na qual se gravam as impressões dos menores contatos luminosos a que se expõe. Quem a comanda deve cuidar para que somente focalize cenários que possam trazer-lhe proveito e depois submeter a película ao banho químico do pensamento vigilante, a fim de que se mostrem as imagens em toda sua nitidez. Se o filme fotográfico das impressões mentais for examinado sem o benéfico banho do pensamento vigilante, nenhum proveito será obtido, tal como sucede à película não submetida ao processo adequado de revelação. Por mais ativo e bem intencionado que seja o trabalhador, ver-se-á seriamente prejudicado. Pergunta: como entender melhor a ação deste banho químico? Ramatiz. O pensamento tem a força de um ácido. Utilizado na medida de concentração exata formará a mistura que revelará, no filme das impressões mentais, as imagens reproduzidas com clareza. Se, porém, por inabilidade, o espírito entorna em excesso o ácido do arrependimento e nele se compraz mergulhando-se num remorso deprimente, corrói as fibras íntimas da alma e torna-se uma sombra que se arrasta como inválida para a luz do serviço. Enche-se de sentimentos deprimentes e sua força criadora se ressente. Atingida em sua confiança íntima, em breve também deixará de ter fé. Se seu mundo interior vacila, tudo mais parecerá carecer de estabilidade, pois quem está no interior de um navio que joga tem a impressão de que o próprio firmamento se abala. Pergunta: que aconselhais a quem se sente assim? Ramatiz: que ame a si mesmo e tenha caridade para com seu próprio espírito. Quem será deserdado diante da misericórdia divina? Por que descrer da ressurreição do espírito que emerge dos escombros de si mesmo? É algo muito sério o sentimento da responsabilidade que invade o espírito amadurecido a tomar conhecimento de seus erros. Que medite porém na bênção da recapitulação e veja que, antes mesmo de reconhecer suas falhas, o Senhor já o amparava com vistas à renovação. Pergunta: como compreender melhor a maneira de defender a mente das impressões negativas?
Ramatiz, o eixo da alma é a fé. Se a alma gira em torno do eixo de uma fé robusta, a força que ela emite atrai o que é útil e repele o que é prejudicial. As forças telúricas que circulam pelo centro da Terra de norte para sul atraem a sul os elementos formadores do planeta. A alma que tem a convicção de sua natureza espiritual em união com o universo, pode manter o eixo da sua própria constituição psíquica perenemente fortalecido pelo sentimento de união com a força criadora da vida, se tiver fé que a liga a esta energia magnética protetora. Estando impregnada por ela, atrairá-se somente o que deve, repelindo tudo que não se afinize com sua constituição espiritual. Resume-se tudo, pois, em uma questão de afinação voluntária com a força criadora da vida. É uma adesão que se faz quando o espírito se propõe renovar-se pelo próprio esforço. Capítulo 11. A intuição mediúnica. Que sucederá ao médium que descrer da própria intuição? A intuição é o canal inicial, por onde penetram as primeiras noções do trabalho a que se entregará o medianeiro. Ao primeiro envolvimento que é feito, produz-se uma vaga noção, como um pressentimento, uma aproximação da ideia, introito ao desenvolvimento real do trabalho. O espírito do sensitivo é envolvido por sugestões, numa fase preparatória, maneira natural de se abordar o assunto. A intuição é a fonte cristalina das verdades espirituais se o médium crer em si, por sentir o próprio esforço no cumprimento dos deveres morais e espirituais. É a ligação constante entre o seu espírito e a vontade do Eterno, se souber manter-se em um tono salutar de aprendizagem evangélica. A confiança nas intuições tem estreita ligação com a capacidade de servir e amar. O espírito reto confia em si. Sabe que desenvolve os esforços necessários ao seu autoaprimoramento e jamais duvidará da veracidade daquilo que sua alma, afeita ao bem e somente ao bem, absorve da fonte de toda a verdade. Daí a necessidade premente de estabelecerem os médiuns, consigo mesmos, um pacto de conduta irrepreensível, a fim de que haja, em seu foro íntimo, um acervo valioso de autoconfiança. A fé em si, consequentemente, em seu trabalho, crescerá na proporção inversa de sua acomodação com o menor esforço. De que valerá afirmarem-se presentes os irmãos desencarnados, amigos de todas as horas, se o medianeiro permanecer negativo, acreditando mais no poder do erro, que veio em se repetido constantemente. A única chave para a conquista da paz interior do trabalhador está no aprimoramento incansável de suas reações junto aos problemas da vida. Cresce-lhe diante de seus próprios olhos e o resto correrá normalmente, pois empenhado sinceramente em ser fiel ao Senhor, jamais lhe ocorrerá a falta de fé. Aquele que sente em si a fidelidade ao bem em todos os setores da vida, sentirá, consequentemente, a legitimidade de sua inspiração. Confiando em si aprenderá a confiar no poder do bem, por senti-lo vitorioso na própria alma em todos os instantes. A dúvida vem da dúvida. Aquele que assiste aos próprios fracassos íntimos, diariamente, jamais poderá improvisar segurança nos momentos de trabalho mediúnico. Será sempre um médium torturado pela dor de ver-se bipartido, trabalhando alternadamente para o bem e para o mal. Que possa escolher as flores do autoaprimoramento, enchendo de encantamento vossa vida espiritual e, assim sentireis a alegria de servir, de maneira tão pura quanto é de desejar. Conquistai um lugar ao sol. Bendito seja Deus. Nicanor. Capítulo 12. Instruções elementares sobre o estudo da yoga. Antes de qualquer outra tentativa, é preciso cultivar o relaxamento consciente de toda a musculatura voluntária num afrouxamento gradativo, produzido pela vontade dirigida. É uma autossugestão de repouso sedativo. Com o tempo, chegar-se-á à conclusão de que é possível produzir, com a mente, os efeitos dos sedativos medicamentosos comuns, utilizados pelas pessoas nervosas, pois elas nada mais são do que seres incapazes de dominar sua mente, na produção do afrouxamento da tensão neuropsíquica.
Para atingir o relaxamento neuromuscular, é necessário procurar a postura adequada. Será aquela em que o menor número de músculos estiverem em trabalho e em que o façam suavemente. Alguns minutos diários de concentração neste sentido darão gradualmente ao ser a consciência da paz interior que é possível adquirir. Obterá o repouso físico e, neste esforço de atender ao relaxamento muscular, obrigará a mente a afastar-se, por alguns momentos, dos problemas que comumente a trazem em estado de tensão. Este é o primeiro passo para adquirir o autodomínio. É um exercício que atinge o plano físico e disciplina a mente. Ao espírito que é o Senhor de todo o ser, nenhum detalhe deve faltar, no que diz respeito à utilização das energias do pequeno mundo que lhe está confiado. Só conquistará completo domínio do eu, quando as menores reações psicofísicas puderem ser controladas. Esta atitude de relaxamento consciente é muito útil aos médiuns, como exercício de autocontrole, em contraposição ao relaxamento passivo em que se colocam nos momentos de transe. É uma defesa, exercitada diariamente, em que se torna cada vez mais senhor de suas reações espirituais e físicas. Pode-se facilmente imaginar o valor do autocontrole neuromuscular para aqueles que muitas vezes, sem o notarem, tornam-se instrumentos de forças externas. Este autodomínio, que a muitos parecerá pueril valorizar desta forma, tem consequências profundas na autorrealização. A possibilidade de conhecer suas próprias atitudes, o exercício de controlar seus próprios estados íntimos de calma e de relaxamento físico, conferem com o tempo ao médium principalmente e os indivíduos em geral, a capacidade de isolamento das correntes mentais divergentes, nocivas à sua tranquilidade, venham elas de um encarnado ou de um desencarnado. Por isso disse o ser intelectualmente moral não entra em contato com as auras depressivas de seus irmãos, senão o tempo suficiente para reconhecê-las e delas defender-se. O corpo e o espírito, enquanto ligados um ao outro, influenciam-se mutuamente de tal forma, que o discípulo desejoso de iluminar-se terá que despender esforços em ambos os sentidos, valorizando o que recebeu do Senhor como um conjunto temporariamente divisível. Após esse domínio externo poderá então intentar conquistas mais profundas. Entretanto, a primeira lição consiste em amar a organização física que o serve, procurando preservá-la de desgastes desnecessários. Prolongai durante todas as horas do dia o relaxamento consciente que redundará em economia de energias e menor necessidade de repouso. O bom artífice, aquele que ama a sua tarefa, utiliza um instrumento de trabalho, consciente do cuidado necessário para que esteja sempre em bom estado de conservação. Após a lição do relaxamento consciente constante, poderá o aprendiz tentar o domínio gradativo da musculatura lisa dos órgãos internos. Iniciará o domínio do ritmo respiratório do comando mental. Pode-se definir, aproximadamente, a respiração completa como um desejo pacífico de mais aproveitar o prana do ar. Deve o aprendiz recolher com amor o princípio vital que lhe penetra ao ser, no impulso íntimo de gratidão à força criadora que lhe proporciona a oportunidade de renovação. Essa atitude, que a alguns poderá parecer dispensável, é a verdadeira força que o fará fixar os benefícios almejados. O amor é força magnética de atração capaz de extrair da composição química que penetra os pulmões, a força vital em maior quantidade. Tudo, porém, deverá ser feito sob o comando mental da musculatura lisa, com abstenção de contrações voluntárias. Resume-se este exercício em amar a força vital que penetra o aparelho respiratório, desejando que os pulmões se dilatem cheios de prazer pela bênção que o Senhor lhes envia e retendo o ar com o sentimento de felicidade de guardar um tesouro, reconhecendo, simultaneamente, que as bênçãos maiores da vida nos são proporcionadas gratuitamente pelo Senhor, sem que haja a possibilidade de nos serem tiradas por ninguém. Eis duas tarefas bem trabalhosas, porém, mais do que isso, muito necessárias e úteis: o relaxamento neuromuscular e a respiração completa.
Que o Senhor vos ilumine e que possais conquistar a alegria de autorrealização em ambos os planos. Graças a Deus. Nicanor. Capítulo 13. Pioneirismo. A era do mentalismo surge, aos olhos do homem atual, como surgiam, diante dos pioneiros do passado, as regiões ignotas a serem desbravadas. Para eles, como para vós, a vida era um desafio à coragem de iniciar, por novos caminhos, uma jornada deslumbrante de realizações imprevisíveis. O despontar da aurora frequentemente surpreendia aqueles desbravadores exaustos à beira do caminho, a indagar se valeria realmente a pena oferecer a vida em holocausto num empreendimento que, tantas vezes, feria implacavelmente quem a ele se entregava com entusiasmo e renúncia. Porém, eram impelidos a prosseguir por uma força interior, como que um reflexo da certeza subconsciente de que a vida de nada lhes valeria se não executassem a tarefa a que estavam destinados. A perseverança poderia servir-lhes de instrumento de vitória em outros setores, nos quais tantos homens enriqueciam, gozando os prazeres normais da vida. Entretanto, o único objetivo que julgavam digno, a ponto de ser buscado com amor, era aquele, considerado como loucura pela maioria de seus contemporâneos. Hoje, valoriza-se devidamente a ação construtiva dos exploradores e, mesmo os que, em sua época, foram tidos como fracassados, encontraram no homem atual, herdeiro de seu labor, admiração pela força indômita que os impulsionava à luta aparentemente inglória. Teriam eles perseverado até o fim, se tivessem valorizado as conjecturas em torno do perigo que a cada passo os espreitava. O homem moderno sente-se desiludido de encontrar a paz no reboliço da vida material, a qual se prendeu com exclusividade até agora. Como os pioneiros, que outrora buscavam terras desconhecidas para iniciar vida nova, procura hoje novo âmbito de ação, livre dos preconceitos que deseja superar. Surge uma era de conquistadores, de pioneiros, de desbravadores, os quais sem se afastarem do ambiente comum, empreendem a árdua luta contra a floresta intrincada do panorama espiritual de dúvidas e incompreensões. Entretanto, de onde conseguem retirar elementos de paz para o seu espírito, senão destas penosas incursões contra o erro que os desafia? Vós, que tivestes oportunidade de vibrar de entusiasmo diante dos feitos corajosos dos homens do passado, ficais certos de que sois hoje uma nova leva de viajores destemidos, aventurando-se pelos oceanos bravios da incompreensão à procura de espaço maior para uma humanidade futura. Não lamenteis as dores causadas pelos espinhos que certamente encontrareis buscando tolher vossa caminhada. Por acaso, depreciou-se o pioneiro por cair no cativeiro indígena ou sucumbir ao ataque das feras? Ao observar-lhes o destino dramático, cisnou-se aos vossos olhos a aura luminosa que por toda parte os acompanhava, no anseio de levar o progresso mais adiante? Ao vê-los tombar, não vos ficou no íntimo a certeza de um valor sublime, do engrandecimento de que eram envolvidos por esta coragem de dar-se sem reservas? No terreno das especulações espirituais, como nos descobrimentos do passado, muitos já haviam penetrado as novas terras, isolado ou incognitamente. Agora, porém, é a época da colonização coletiva, e um surto de entusiasmo arrasta as almas valorosas a darem tudo de si, esquecidas das vantagens fáceis, para somente se entregarem com ardor ao aferimento da própria capacidade de multiplicar valores íntimos, a serviço do grande empreendimento. Pioneiros da nova era, caminhar resolutos. Nada temais. Quando vos sentirdes abatidos pelo cansaço, renovai-vos e prossegui, pois adiante encontrareis a fonte de água pura em que vos podereis dessedentar. Sede valorosos, construindo com esforço o reino de Deus através da realização cristã cheia de idealismo. Dai-vos generosamente ao serviço sem compensações, sentindo-vos no caminho certo, por conservardes a pureza da fidelidade a um ideal superior. Paz, Nicanor. Capítulo 14. Mistificação.
Mistificar significa enganar, sugestionar alguém de que um erro constitui matéria digna de fé. Assim, concluímos que, de certo modo, vivemos em perene mistificação, pois em nossa visão acanhada é frequente julgarmos verdadeira uma assertiva que, mais adiante, verificaremos errônea. Deixaremos por isso de procurar o caminho certo, desiludidos de nós mesmos. A mediunidade tem também sua evolução natural marcada por enganos, à semelhança do processo de aprimoramento individual. Qualquer aprendizagem está sujeita a erros e nada de extraordinário existe em serem os médiuns mistificados. A vida é um constante ascender de graus evolutivos e as interferências do erro ou mistificações são ocorrências previstas e admissíveis, desde que não sejam conscientemente alimentadas. Em virtude de ser necessário cultivar a autossuficiência, no atendimento à lei do livre-arbítrio, o desenvolvimento da afinação mediúnica está sujeito a experiências em campo aberto e não é possível aos orientadores espirituais impedir as lutas que consolidem o aprendizado. O único meio de conseguir solidez nesse setor de trabalho é submeter-se o médium às provas com amor e humildade. Jamais será dispensada a coragem da submissão às circunstâncias do aprendizado. Os caminhos da espiritualidade, como os de todo saber e evolução, exigem espírito de renúncia e sacrifício. De todas as experiências, porém, somente permanece no cômputo espiritual do aprendiz, o valor e o denodo com que se submete às provas por amor ao bem. Ousaria alguém recriminar o cientista que prejudicasse o seu organismo por não dominar ainda os segredos do material de suas pesquisas? Ao contrário, profundo respeito se vota àqueles que, amando o progresso, arriscam-se a perder as vantagens da segurança que seus irmãos desfrutam em sua incapacidade de oferecer maior colaboração à evolução geral. Não fazemos o panegírico da irresponsabilidade. Estimulamos o espírito de sacrifício que possibilita a conquista dos valores eternos. Novos campos de ação abrem-se sempre que alguém se esquece das próprias conveniências, em atendimento ao ideal de aprimorar as atividades que estimulam a evolução e seu valor é centuplicado quando conhece os tropeços e aceita conscientemente o risco das atividades a que se entrega. Todo progresso humano é feito de experiências dolorosas porque baseadas no rompimento de antigas tradições de estacionamento, representando a coragem de enfrentar os obstáculos firmemente estabelecidos por um grau evolutivo que deve ser superado. Por estacionar a criatura nesse grau inferior, encontra-se cercada pelas vibrações que lhe são afins. Porém, em dado momento, deseja romper as cadeias da inferioridade e precisa enfrentar a luta com o próprio ambiente, feito de vibrações inconsistentes para a realização de seus anseios. À custa de perseverança e amor, conseguirá sintonia com um grau evolutivo mais alto, consolidando através do tempo. Porém, no correr desse processo de evolução, muitas vezes será envolvida pela negação de suas possibilidades. Se desanimar, adiará a consolidação dos valores positivos e, quando sentir que mais vale caminhar pouco do que estacionar, recomeçará do ponto onde parou. O trabalho mediúnico exige valor inconteste, não por significar evolução consolidada, mas por exigir renúncia às acomodações egoísticas da personalidade humana, que prefere estacionar num campo acomodatício inferior do que submeter-se à provação de um estado de constante luta com as próprias imperfeições, para melhor refletir as claridades do alto. Nós, porém, vos afirmamos, não há tempo a perder, concluindo que podemos servir ao bem, mesmo com o risco de falhas involuntárias. Mais agraciado será o que comete erros inevitáveis de permeio com muito esforço e serviço ao próximo, do que o aprendiz que se furta às decepções por medo ou negligência em relação ao trabalho que lhe cabe. Não seremos jamais amigos da indiferença e muito maior solicitude haverá em torno do servo ferido em serviço do que junto ao que estaciona julgando-se incapaz de realizar a contento.
Daremos graças a Deus e cantaremos hosanas toda vez que um pequenino esforço partir de vós para harmonizarão com a luz. Desvelar-nos-emos por superar as sombras que vos tentarem envolver, prejudicando as tarefas do bem. Contai com essas sombras, pois ainda vos afinais a elas e vosso trabalho consiste justamente em conseguir um padrão vibratório que lhes seja superior, convivendo sem maiores perturbações. Na luta e na permanência junto ao erro com o esforço de superá-lo é que nos fortalecemos. Jamais a fuga, sob qualquer pretexto, significará superação e sim adiamento de aprendizagem. Como servos do Senhor, nós nos colocamos a seu serviço, transportando o produto de sua generosidade na estrada acidentada das incompreensões. Entretanto, jamais fugiremos a alegria de trabalhar, sob o sol ou sob a chuva, vergados ao peso de nossos fardos ou alegres a contemplar a vinha. Assim nos sentimos felizes, pois caminhamos envolvidos pelo olhar complacente do Pai que não nos nega os meios de evoluir e servir, para a satisfação profunda de nossos espíritos imperfeitos. Somos gratos ao Mestre Jesus e jamais lhe pediremos que nos retire o cálice amargo da aprendizagem. É nosso dever sorvê-lo até o fim, pois contém a beberagem curativa para as feridas que ainda sangram em nosso ser. A luz pertence aos que lutam por conquistá-la e se propõem a pagar o tributo de autorrenovação. Nada de novo, portanto, temos a dizer em torno da mistificação, senão repetir que estaremos convosco e a cada novo obstáculo se intensificará nosso carinho, na proporção em que vos esforçardes por corresponder às bênçãos do alto. Paz. Ramacharne. Capítulo 15. Renovação. Se eu não tiver fé e esperança, bem pouco valerá a minha caridade. Na verdade, as duas primeiras são improdutivas se não impulsionam o ser a harmonizar-se com o influxo do amor ativo que dirige a criação. Porém, meus atos, valor muito relativo terão, se eu não possuir uma realidade superior de fé e esperança para expressar através deles. Terei braços que acolhem junto a um coração que não tem forças para consolar, terei palavras que esclarecem sem conseguirem transmitir alegria. Poderei caminhar léguas com meu irmão, mas o cansaço me atingirá de forma assustadora. Serei, enfim, como uma hospedaria erma, a que o viajor se acolhe sem conseguir encontrar o pão e o agasalho que o fariam renovar-se. Para que possa praticar a caridade com proveito real, é preciso certificar-me de que não estou falhando na caridade comigo mesmo, isto é, que posso prover minhas necessidades de fé e esperança a fim de que a luta jamais consiga esgotar o manancial de paz interior que o jorra ininterruptamente através da alma que se constitui instrumento positivo do amor divino sobre a terra. Ramatiz. Capítulo 16. Renovação. Precisamos ter fé, esperança e caridade em relação a nós mesmos. Fé em nossas possibilidades de realizar a contento. Esperança no desabrochar gradativo de novas virtudes. Caridade perdoando e compreendendo a impossibilidade de acertar totalmente ainda. Na luta contra as próprias imperfeições é comum entre choque de emoções contraditórias produzir um clima de incompreensão passageira, em que a alma é tentada a desiludir-se de si mesma. O amor divino não interroga se estamos a merecê-lo para fazer-se presente. Uma humilde e fervorosa prece de louvor ao Pai nos isolará temporariamente das contradições humanas, envolvendo-nos nas vibrações do amor, do qual parecíamos afastados. Sem esta recomposição de forças diante do Eterno, faltar-nos a fé em nós mesmos, a esperança de dias melhores e estaremos impedidos de sentir a caridade do alto para conosco. Reconfortemo-nos no amor que nos chega a todo instante, a fim de que possamos utilizá-lo em nosso benefício, estendendo-o aos nossos irmãos. Paz. Ramacharne. Terceira parte. Recordação do passado. Capítulo 1. Psicologia e filosofia. Esses dois grandes ramos da ciência aplicada ao conhecimento humano vão atingindo a pouco e pouco o início de uma época de maior expansão.
fermentada mente humana pelos ácidos da corrupção, da incredulidade e do desespero, fruto do desamor, torna-se a vida no planeta de tal forma inóspita que o homem surge como novo investigador dos princípios espirituais, já agora sob o ponto de vista intelectual. Diante da impossibilidade de curar as moléstias psíquicas com os métodos comuns da medicina, chegaram alguns estudiosos a uma realidade mais próxima da verdade, a terapia psicológica, que lança mão dos recursos preciosos da experimentação psíquica interna. Abre-se uma porta e sucede como se o homem penetrasse o vestíbulo de uma residência cujos moradores encontram-se à sua espera. Entretanto, será convidado a penetrar os compartimentos interiores para obter resultados satisfatórios, em suas experiências. Não bastará que identifique a presença dos elementos que vibram na intimidade da mente humana, como o amor, o ódio, a alegria, a tristeza. É preciso que aprenda a compreendê-los e dominá-los, entrando em estreita relação de causa e efeito, que lhe permita julgar com acerto da forma pela qual tais fenômenos se apossam da alma humana. Não pode permanecer como uma visita formal que, ao ser admitida por seus hospedeiros, mantém palestra trivial, retirando-se após, tão estranha quanto era ao penetrar-lhes o domicílio. Para que as incursões da ciência possam frutificar com largueza no campo da psicologia, precisa entregar-se a uma experimentação exaustiva e isenta de inibições. Com a coragem e desassombro que a caracterizaram em outros ramos já suficientemente explorados, necessita entregar-se aos riscos de uma forma diferente de produção, aquela em que se renovam os meios para chegar a atingir os fins adequadamente. Em todos os ramos do saber, enquanto o homem se negou a romper com a tradição escolástica, não conseguiu alargar horizontes e fechou-se no casulo de uma hibernação prolongada. Hoje é preciso expandir o surto de renovação na parte da ciência que se dedica a investigar a mente e descobrir os processos de explorá-la, orientando-a com segurança. O período atual da evolução humana assemelha-se à adolescência. Quando o ser está prestes a revelar-se como adulto, sente a multiplicidade de valores novos que despontam, porém ainda não possui nem o conhecimento deles nem muito menos a forma de os controlar. Com o correr do tempo, vê que não pode continuar agindo mecanicamente. Precisa dominar esses valores novos, para que o guiem e lhe proporcionem a devida independência de caráter. É nessa fase que se decidem os destinos da criatura e encaminha-se cada qual no sentido que lhe seja afim na plena consciência de suas possibilidades. A humanidade está na fase da adolescência, psicologicamente falando, e começa a sentir que deve dominar o mecanismo de sua mente, porém não pode parar aí. Não basta conhecer o funcionamento de uma engrenagem para que lhe seja útil. É preciso servir-se dela para os fins devidos, aprendendo a manuseá-la com real proveito. Falta aos homens da ciência atual a coragem de proclamar em alto e bom som que é aceita como necessidade científica a união da psicologia a uma orientação filosófica segura. Estacionam por enquanto no estudo do mecanismo em desarranjo, mas não concluíram ainda sobre a premência de remédio para os males psíquicos. Temem escravizar-se a princípios doutrinários que em eras passadas constituíram entrave ao progresso humano, porém esquecem-se de que a força que adquiriu a mente humana nos últimos séculos é capaz de aclarar os caminhos filosóficos de forma a escoimá-los dos vícios personalistas. Para isso falta somente um desejo profundo a ser despertado, ou melhor, orientado por quem seja capaz de influir decisivamente nas massas agnósticas. O anseio de conseguir uma solução para os problemas constrangedores do psiquismo existe como uma força latente em toda a humanidade que sofre. Espera somente que seus líderes intelectuais tomem a posição adequada, atraindo-os a um rumo feliz. A grande massa humana, distraída por tradição secular em torno dos motivos imediatos da vida, necessita de um impulso inicial para ser levada ao caminho certo. Sendo ele apontado por alguém que sobre ela possui influência, engrossa-se dia a dia a corrente dos que ingressam numa concepção mais feliz da vida.
Quem já traz de outras existências a intuição segura do caminho, cedo o encontra. Entretanto, nossos olhos se voltam para a multidão de seres que estão em busca de diretrizes e darão crédito a quem se impuser a sua confiança pelos títulos honoríficos da ciência. Esses líderes intelectuais têm em torno de si um imenso rebanho a conduzir e precisam achar a direção certa. Só assim sua missão poderá ser cumprida a contento. Podemos comparar a psicologia e a filosofia como ramos da ciência do espírito, ao papel que o desempenham na ciência material a física e a química. Que poderiam essas duas últimas se divorciadas? Haveria para a vida material do planeta a possibilidade de atingir o surto de progresso que hoje aplaina as dificuldades do mundo físico. Na Idade Média iniciou-se o período da alquimia e as primeiras noções foram conhecidas na busca intensa de vantagens da vida. Em seguida, surgiram os grandes homens da física explorando os aspectos desconhecidos das leis que sustentam o mecanismo universal. Entretanto, ambos esses setores da ciência encontraram o apogeu na combinação de seus esforços, quando conquistaram o sentido amplo da colaboração que deve haver entre os discípulos de um mesmo mestre, o saber. À semelhança da ciência material, o estudo da alma teve início com as escolas filosóficas que buscam o ouro sintético da paz interior e a pedra filosofal da interpretação profunda dos valores do espírito eterno. Após longos anos de experimentação, acumularam os homens uma possibilidade grandiosa de discernimento em torno de tais problemas. Surgiram então os físicos da alma, aqueles que desejavam conhecer as leis que regem o mecanismo da mente humana e puseram-se a pesquisar as reações psicológicas do universo interior. A humanidade, porém, continua a encontrar obstáculos intransponíveis à realização do seu sonho de progresso e paz, pois as soluções no campo da mente humana dependem da combinação dos valores da física e da química da alma, a psicologia e a filosofia. Em nossos humildes labores espiritualistas muito proveito temos colhido da feliz combinação dos princípios em que se baseiam esses ramos da ciência terrena. Temos a felicidade de aceitar como uma necessidade indiscutível o amor ao saber, filosofia, no qual incluímos as causas primeiras da vida, combinando com o conhecimento da mente humana, psicologia, para melhor poder orientar-nos. Assim surgiram os trabalhos de recordação do passado com o objetivo de fornecer ao espírito as razões do seu desajuste e em seguida a possibilidade de aplicação dos princípios renovadores do Evangelho de Jesus, que é a súmula mais perfeita de toda a filosofia sobre a Terra. Estudadas as causas e efeitos das atitudes através das diversas encarnações, surge com clareza diante do homem a verdade que o deve nortear. Compreende que o erro gera uma reação negativa em si e à sua volta e vê comprovadas as máximas que afirmam a conveniência do proceder equilibrado e justo. Eis a ciência experimental por excelência, aquela que será capaz de refazer o rumo da humanidade, provando, em sua própria intimidade psíquica, a necessidade de orientar-se pelos caminhos da boa vontade com o próximo. Esta certeza causará uma verdadeira revolução social, no dia em que constituir prática sancionada por todas as criaturas. Homens, tendes em vosso espírito registro de um acervo incalculável de ações pretéritas que se refletem em vosso proceder atual. Quando a ciência terrena vos abrir as portas dessa nobre investigação, sereis conduzidos como um rebanho feliz aos verdes campos de uma esperança renovadora. Entretanto, os primeiros a se beneficiar serão os próprios patrocinadores desse movimento que atrairão a si os benefícios de uma obra benéfica semelhante em seus efeitos ao descobrimento da bússola e da pólvora. Esses dois instrumentos permitiram o alargamento do campo de ação do homem no plano terreno. No desbravamento dos campos inexplorados da alma algo semelhante se dará. Norteado pela bússola de uma certeza magnética interior, o homem se lançará pelos mundos desconhecidos do próprio eu, levando consigo a força de uma vontade poderosa e esclarecida, capaz de fazer ruir todos os obstáculos à sua caminhada. Porém, como essa jornada já o encontrará de posse dos princípios cristãos,
poderá evitar o mau uso dessa energia interior. Por ser esse um ponto de importância capital, alertamos quanto à urgência de esclarecimento evangélico, pois todo aquele que entra em contato com os dragões da alma, adormecidos no subconsciente, precisa antes achar-se na posse dos meios para dominá-lo.